Olá a todos os amigos e amigas do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, CEAL. Meu nome é Romualdo Arthur Alencar Caldas. Estamos aqui para apresentar novamente uma notícia astronômica, e a notícia astronômica de hoje se refere a Marte, a uma descoberta que pode fornecer pistas sobre o passado do planeta vermelho, que foi o carbono recém-descoberto. Essa notícia saiu no dia 17 de janeiro de 2022. Vamos a ela. O rover Curiosity da NASA, que está lá em Marte desde agosto de 2012, então daqui a pouco completa 10 anos, né? E desde então que ele percorreu toda a cratera Gale, coletando amostras e enviando os resultados de volta para casa para os pesquisadores interpretarem isso. Então, essa análise de isótopos de carbono em amostras de sedimentos retiradas de meia dúzia de locais expostos, incluindo um penhasco exposto, né, deixou os pesquisadores com 3 explicações plausíveis para a origem desse carbono. Primeiro, poeira cósmica. Depois, talvez, degradação ultravioleta do dióxido de carbono, os raios ultravioleta do Sol, né? Ou uma degradação ultravioleta do metano, biologicamente produzido. Será, né? É isso que nós vamos ver, né? Então, essa análise de isótopos de carbono de amostras de sedimentos retirados de meia dúzia desses locais expostos, incluindo o penhasco exposto, deixou com essas 3 explicações plausíveis, né? Então, no dia 17 de janeiro, no chamado Proceedings of National Academy of Sciences, com todos esses 3 cenários possíveis, embora não convencionais, ao contrário dos processos que são comuns aqui na Terra, né? O carbono tem 2 isótopos estáveis, o 12 e o carbono 13. Observando as quantidades de cada um em uma substância, os pesquisadores podem dar detalhes sobre o ciclo do carbono que ocorreu, mesmo que isso tenha acontecido há muito e muito tempo atrás, tá? As quantidades de carbono 12 e carbono 13 no nosso sistema solar são as quantidades que existiam na formação do nosso sistema planetário. Ambos esses carbonos, né, existem em tudo, mas como o carbono 12 reage mais rapidamente que o carbono 13, observar as quantidades relativas de cada um nessas amostras pode revelar o ciclo do carbono. A sonda Curiosity, que é liderada pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA, no sul da Califórnia, passou os últimos 9 anos, exatamente aí, explorando essa área da cratera Gale, que expôs camadas de rochas antigas. O rover perfurou a superfície dessas camadas e recuperou amostras das camadas sedimentares que estavam enterradas. O Curiosity fez o que então? Aqueceu as amostras na ausência de oxigênio para separar quaisquer produtos químicos. A análise espectrográfica revelou uma porção de carbono reduzido produzido por essa, vamos dizer assim, pirólise, e mostrou uma ampla faixa de quantidade de carbono 12 e carbono 13, dependendo de onde ou quando a amostra original se formou. Então, algum carbono, pessoal, foi excepcionalmente esgotado em carbono 13, enquanto outras amostras de carbono foram enriquecidas. As amostras que estavam extremamente empobrecidas de carbono 13 são um pouco como amostras da Austrália, retiradas de sedimento com 2,7 bilhões de anos.
disse um dos pesquisadores. Então, entre aspas, o que ele falou, né? Essas amostras foram causadas por atividade biológica, quando o metano foi consumido por antigos, vamos chamar assim, tapetes microbianos. Mas não podemos dizer necessariamente isso em Marte, porque é um planeta que pode ter se formado de materiais e processos diferentes da Terra. Então, na Terra, naquela época de 2,7 bilhões de anos, essas amostras empobrecidas de carbono 13 foram causadas por atividade biológica na Terra, mas em Marte não se tem certeza, né? Porque ele pode ter formado materiais de materiais e processos diferentes da Terra, né? Então, para explicar as amostras excepcionalmente esgotadas, os pesquisadores sugerem 3 possibilidades, como a gente falou lá, né? Uma nuvem de poeira cósmica, ou radiação ultravioleta decompondo o dióxido de carbono, ou degradação ultravioleta do metano criado biologicamente. De acordo com esse pesquisador, o House, né, a cada 200 milhões de anos, o sistema solar passa por uma nuvem molecular galáctica, a cada 200 milhões de anos. Não deposita muita poeira, disse House. É difícil, segundo ele, né, ver qualquer um desses eventos de deposição no registro da Terra. Para criar uma camada que o Curiosity pudesse expor, mostrar, né, a nuvem de poeira galáctica teria primeiro reduzido a temperatura em um Marte que ainda continha água e criado geleiras. A poeira teria se depositado em cima do gelo e precisaria permanecer no lugar quando a geleira derretesse, deixando para trás uma camada de sujeira que incluía o carbono. Até agora, há evidências, vamos dizer assim, limitadas, tá, pessoal? Há evidências ainda limitadas de geleiras passadas no passado, né, na cratera Gale, em Marte. Segundo os pesquisadores, né, essa explicação é plausível, mas requer pesquisas adicionais. Uma segunda explicação possível, gente, uma segunda explicação possível para a quantidade menor de carbono 13 é a conversão ultravioleta de dióxido de carbono em compostos orgânicos como formaldeído. Existem trabalhos que prevêem que os raios ultravioletas podem causar esse tipo de fracionamento, disse o pesquisador House. No entanto, precisamos de mais resultados experimentais, mostrando esses fracionamentos do tamanho para que possamos descartar essa explicação, ou aceitar, né? O terceiro método possível de produção de amostras empobrecidas de carbono 13 tem um fundamento biológico. Na Terra, uma assinatura fortemente empobrecida de carbono 13, na Terra, tá, gente? De uma paleosuperfície, quer dizer, de uma superfície muito antiga, indicaria que micróbios do passado consumiram metano produzido microbianamente. Marte antigo pode ter tido grandes nuvens de metano sendo liberadas no subsolo, onde a produção do metano teria sido energeticamente favorável. Então, o metano liberado seria consumido por micróbios da superfície ou reagiria, né, com a luz, chamada luz ultravioleta, e seria depositado diretamente na sua superfície. Entretanto, de acordo com esses pesquisadores, atualmente não há evidências sedimentares de micróbios de superfície na paisagem anterior de Marte. E, portanto, a chamada explicação biológica destacada no artigo depende da luz ultravioleta para colocar o sinal de carbono 13 no solo. Então, todas essas 3 possibilidades apontadas aí, né, elas direcionam para um ciclo de carbono incomum, diferente de tudo na Terra hoje, disse House. Precisam de mais dados, como ele fala aqui, né, para descobrir qual destas é a explicação correta. Seria bom se o rover, o Curiosity, né, detectasse uma grande pluma de metano e medisse os isótopos de carbono dela. Mas enquanto existem plumas de metano, a maioria é pequena. E nenhum rover tem mostrado, né, um grande suficiente
para isótopos serem medidos. Então, encontrar, gente, restos de tapetes microbianos ou evidências de depósitos glaciais também pode esclarecer um pouco as coisas. Então, os pesquisadores estão sendo cautelosos com essa interpretação, que é o melhor caminho para estudar um outro mundo. O Curiosity ainda está coletando e analisando amostras e retornará essas análises, né? E também retornará ao front, onde encontrou algumas das amostras desse estudo em cerca de um mês. Ele vai retornar ainda, né? Para o mesmo local onde coletou para coletar mais. Essa pesquisa atingiu um objetivo de longa data para a exploração de Marte. Para medir diferentes isótopos de carbono, uma das ferramentas de geologia mais importantes, sedimentos de outro mundo habitável, né? E isso aí foi com um estudo de 9 anos de exploração, quase 10, né? Vai completar 10 anos este ano, tá? Então, gente, a NASA apoiou e apoia esse projeto. Então, muito estudo ainda vai surgir a partir daí, dessas análises, dessas 3 vias plausíveis de explicar carbono 12 e carbono 13, né? Em Marte, coletada pelo rover Curiosity, que vai completar 10 anos de estudo na superfície marciana. Aguardemos os novos resultados que virão. Tá certo? Bom, essa foi uma notícia aqui no nosso canal do YouTube do CEAL, tirada aqui diretamente da Astronomy News, tá? Aqui para o conhecimento, divulgar isso para o conhecimento de todos. Então é isso. Curtam as nossas lives, que vão começar domingo, dia 23 de janeiro, às 19h30, aqui no nosso canal no YouTube. Dê um like, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal no YouTube do CEAL. Tenham todos um bom final de semana. Tchau.